Ok. Então, nós falamos lá, né, vamos repetir aqui, que a família espiritual é a família de todos nós. Todos nós. Não existem grupos familiares na espiritualidade. A família espiritual é uma só. Ou seja, todos nós fomos criados por Deus. Então, pela paternidade, somos irmãos. Ok? Agora, existem as afinidades. E as afinidades, sim, podem formar grupos, como nós já sabemos. Isso não é novidade. Mas isso não forma parentelas espirituais. As parentelas, elas apenas se combinam para cada encarnação, dentro daquela composição que será melhor para aquele grupo naquela encarnação. Então, acho que isso ficou bem entendido, né, nos comentários. Diga, Verônica. Abre teu áudio. Está ouvindo agora? Sim. Deixa eu fazer a última perguntinha aqui. Por exemplo, quando eu desencarnar, aí eu vou chegar lá no mundo espiritual, sabe-se lá para onde que eu vou, né? Porém, eu chegando lá, a minha mãe, o meu filho, o meu pai, eles vão saber que eu sou a mãe, que eu sou a filha, eles continuam a saber mesmo não havendo esse laço de família que houve aqui enquanto encarnados. Mas eles sabem que eu fui a mãe, que eu fui a filha, que eu fui a sobrinha, isso continua. Então, voltando, terminando a vida física, desencarnando, nós voltamos ao plano espiritual, ok? Isso não significa nem garante que nós vamos retornar todos juntos para a mesma condição espiritual. Isso não podemos garantir, né? Ah, meu filho, meu neto, meu esposo, minha esposa, aqui, quando eu desencarnar, eu vou estar com eles também no plano espiritual. Isso nós não podemos confirmar, né? Nem afirmar. Ok? A possibilidade existe? Existe. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as lembranças das nossas existências e com quem nós participamos em cada uma delas, elas existem. Por quê? Porque fazem parte do nosso acervo espiritual. Então, independente da época em que estivermos, nós podemos resgatar da nossa memória, da nossa lembrança das existências e sabermos, olha, com Valdemir nós tivemos uma encarnação e ele foi meu pai, ou foi meu irmão, ou foi meu primo, foi meu amigo. Nós podemos ter essa lembrança, por quê? Porque faz parte do nosso acervo, né? Nosso acervo de existências. Por isso que muitos romances, um exemplo aí, há 2000 anos, né, Emmanuel descreveu a relação dele com o Chico. Né? E o Chico tinha sido filho dele lá. Então, essas memórias elas não se perdem, mas o grau de relacionamento se desfaz. Por quê? Porque ele serviu para aquela encarnação. Claro que a afinidade, o reconhecimento, a gratidão, né, o amor que se estabelecer entre aquelas criaturas, elas perdurarão, porque o sentimento nos manterá unidos, né, aonde quer que estejamos, assim como as nossas diferenças, que precisarão ser revistas até que essas diferenças se transformem em amor, fraternidade, né, e tudo mais. Então, é nesse aspecto que nós mantemos as nossas lembranças das relações de vidas passadas. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, obrigado, tá, Mauro? Nada. Diga, Bel. Nem vem, Valdemir. Muda o Valdemir, muda o Valdemir. Olha, eu só queria dar uma assim, gente, perdi o português. Caramba, sinceridade. Uma eu vou falar, um pitaco. Enquanto eu estava de férias, eu só escutava português, estava tudo bem. Agora está uma bololô.
Olha só, eu só queria falar o seguinte: primeiro, na maioria das vezes, né? Porque, por exemplo, eu estou querendo pensar assim: tem muita gente que tudo depende do seu estado, de como você encarna. Você pode também ficar num período de distúrbio, de torpor, de confusão. E aí, essa lembrança pode demorar, né? Esse é um ponto. Você pode demorar a lembrar. E segundo, a mesma pessoa que você hoje conhece como irmã, quando você desencarnar, você vai ter quantas irmãs? Entendeu? E ela pode já ter sido sua irmã, sua filha, seu marido, sua prima. Então, assim, quando a gente desencarnar e realmente lembrar, realmente os laços familiares são tão extensos, né? Ainda mais com tantas encarnações. Imagine, gente, quantos filhos, maridos e mais a gente deixou para trás. Então, a gente vai lembrar de tudo isso, e como o Mauro falou, como uma afeição, né, das pessoas que a gente tem como carinho e amor, mas não mais o parentesco já vai ser assim, não vai importar, eu acho, minha maneira de pensar, que nem o Valdenir fala. Obrigado, Bel. Diga, Valdenir. Ratificando aí o que você falou, no livro Nosso Lar, nos explica isso muito, muito bem. Nós vemos lá a dona Laura com os filhos habitando na mesma casa. Então, o Liz é filho dela, chegou a neta, eles estão se tratando ali como filhos. Então, isso depende muito do nível de evolução, de esclarecimento do espírito. Já o André Luiz não foi para a colônia da mãe, foi para o umbral, que depois, ao sair do umbral, não vai para a colônia da mãe, vai para o Nosso Lar. O pai do André Luiz continua no umbral. Então, esse encontro não é garantido, ele é uma possibilidade, desde que estejamos na mesma sintonia, na mesma afinidade. Então, se eu quero encontrar com a minha mãe, com meu pai, com os meus amores lá do outro lado, eu preciso me preparar aqui. Eu preciso estar bem aqui. Porque o único laço que nos garante esse encontro é o laço do amor. Se eu efetivamente amo, eu vou ter a oportunidade, sim, de encontrar. Mas, se eu ainda não sei amar, se eu não amo, e eu vou encontrar não como pai, como tio, mas como irmão, como amigo, como companheiro de jornada nessa caminhada aí para a evolução. Obrigado, Valdenir. Diga, Verônica. Não, Mauro, eu levantei errado, tá bom? Tá bom. Diga, Íria. Eu queria só lembrar aqui que Chico Xavier psicografou várias cartas de pessoas que tinham partido e ficavam falando que lá do outro lado sentiam saudade dos familiares, contavam coisas muito recentes que era muito pessoal entre o espírito desencarnado e os familiares. Eles falavam, tem várias cartas que eu li, que eu vi, que o Chico Xavier deixa isso muito claro, que a pessoa vai para lá, sente saudade daqui, tem lembranças. Então, eu acho que deve ser como o senhor Valdenir falou, é tudo questão de sintonia onde estão, eu acho, não sei. E por outro lado, vou lembrar aqui também que teve um episódio que o André Luiz comenta no Nosso Lar, que agora não lembro quem foi que falou para ele, escuta, esse é o fulano que o seu pai prejudicou lá na vida. E isso era nessa vida última que ele estava, quando ele estava aqui na Terra. E aí ele disse assim, é uma oportunidade de você pedir desculpas, porque parece que tinha uma dívida entre eles e tal, e o André Luiz foi lá e falou com essa pessoa, não lembro o nome dele agora, mas eu lembro dessa passagem, que ele comenta sobre isso, que ele foi lá e pediu desculpas, que o pai do André Luiz, na época, executou uma dívida daquela pessoa, e o André Luiz se encontrou com essa pessoa lá no mundo espiritual do Nosso Lar, e o André Luiz comenta sobre isso.
Então, eu acho que depende, é como o Valdenir falou, né? Muito depende da nossa sintonia, de onde nós vamos, com quem vamos estar. Ok, Ira, obrigado. Verônica, pode falar. Está ouvindo, Mauro? Sim. Mauro, olha só, tem uma passagem no Evangelho que diz o seguinte: concilia-te com teu adversário enquanto estás vivo. O que a Iris falou agora, que quando o André Luiz chegou lá no mundo espiritual, que ele tinha uma dívida lá com fulano, e os dois se entenderam, papapá. Sendo que, pelo que eu li e estudei essa parte, nós temos que nos conciliar com os nossos adversários, com os nossos com os problemas que temos, enquanto estamos encarnados. Não é isso? Enquanto Ou estamos a resolve caminho. também... O texto é, enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos a caminho, tá, tudo Isso. bem. Mas resolve também, por exemplo, eu deixei de quitar uma dívida aqui enquanto estou a caminho. Mas quando chegar lá, eu resolvo o meu problema. Eu acho que não é dessa forma. Você pode me dizer? Não é que não seja dessa forma. No plano espiritual, nós também podemos entender aquilo que houve, reconhecer as nossas faltas ou a falta do companheiro e haver o perdão. Porque quem perdoa é o espírito, não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Olha quanta coisa, quanta mudança o André Luiz teve depois de desencarnado. Entende? Agora, a mudança de posição, mesmo desencarnado, será motivo de provação quando encarnado. Para que a gente possa, né, na relação, né, que outrora tínhamos uma visão antiga, e agora com uma nova visão, para saber se aquilo está consolidado em nós, que são as nossas provações. Então, eu posso, sim, não ter resolvido enquanto encarnado, desencarno, tenho a realidade do plano espiritual, faço a releitura da minha vida, da minha participação naquele episódio com aquele indivíduo, enxergo o quanto que eu contribuí para aquela dificuldade, posso também compreender a dificuldade do outro, que outrora eu não entendia, né? Somado às instruções que os mentores nos darão, isso faz uma série de elementos que me farão refletir. E eu posso mudar de posição, sim, no plano espiritual. Agora, terei a condição de reparar no plano espiritual? Às vezes, não. E aí eu dependo de uma nova encarnação para quê? Para que aquilo possa ser efetivamente reparado. E aí é o que a gente fala em tom de brincadeira, mas que é o que ocorre. Aí nós vamos reencarnar com aquelas pessoas que, muitas das vezes, não chegaram ao mesmo entendimento que o nosso. E serão pessoas que vão exigir da gente aquela posição renovada, mas que a gente vem com o esquecimento do passado. E aí a gente reclama, a pessoa do meu lado, nossa, insuportável, eu não aguento, que a pessoa me tira do sério, que eu tenho que ter muita paciência, por que Deus não... por que a pessoa não vai embora logo? Nós estamos reagindo negativamente à oportunidade que Deus nos deu, né, para consolidar aquela mudança de atitude que esperamos seja se reapresente em nossas vidas como uma virtude. Então, a doutrina espírita nos dá elementos para que a gente olhe no entorno e comece a se esforçar para enxergar aquela pessoa difícil, aquele relacionamento difícil, como oportunidade de engrandecimento das nossas almas. E aí, sim, a reencarnação ela é muito importante e necessária para essa consolidação. Ok, excelente. Excelente, obrigado. Mauro, eu quero só lembrar que
esse fato que eu comentei do André Luiz não era a dívida do André Luiz, na Sim, verdade, era sim. do pai, Mas era ele do pai dele. sentiu na vontade de ir lá se desculpar pelo pai, né? Isso, porque o pai dele tinha prejudicado aquele senhor, que não lembro o nome dele agora. Sim. E Foi um aí gesto ele de foi humildade, lá. né? Exato, exato. É. E ele conta sobre isso também, né, nesse fato muito interessante. Só isso. Diga, Silvânia. É que o André Luiz ficou envergonhado de ver o rapaz lá e ficou envergonhado de talvez pudesse assim ter uma ressonância contra o André Luiz, entendeu? Aí quem estava acompanhando o André Luiz, acho que uma instrutora, não me lembro bem, foi lá e recomendou, vá lá e fala com ele, é uma boa pessoa. E ele não guardou mágoa nenhuma, os dois conversaram numa boa. Uhum. Só isso. Valeu, Pedrão. Diga, Silvânia. É rápido, Mauro. Eu faço meu culto no lar toda segunda-feira, por volta de 7 horas da manhã. E hoje eu faço culto com o livro Agenda Cristã, né? Do André Luiz, Chico Xavier, né? Pelo Espírito André Luiz. E no item 44, o título é Ande Acima. Então, fala sempre por exemplo, se você está passando por um momento de dificuldade, você vê sempre o lado acima daquele momento, né? Você sempre... E aí, quando eu vi postar a dúvida de hoje aí no grupo, o último parágrafo aqui desse capítulo, eu queria ler, porque eu achei interessante. Ele fala assim, ó, se você está governado efetivamente pelo ideal superior, esqueça o amigo que desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos eles estão aprendendo e passando, como acontece a você mesmo. O que importa é a intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem. Eu achei bem oportuno. É verdade. Obrigado, Silvânia. Bem, pessoal, se nós não temos mais nenhuma questão em relação a isso, podemos seguir em frente, né? Então, vamos lá. Bel, lê para a gente, por favor. 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que toda a vida fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se manifestam a vós com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Ok, então aqui ele dá a linha do vento, né? Então ele diz lá, né, que nos mundos menos materiais, né, do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente. Então existe uma condição, né? Lembra que nós falamos na semana passada? Ou seja, tudo que nós estamos vendo aí de sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, né? Tudo isso são graus de liberdade do espírito. Mas em todos eles existe um grau de liberdade, né? Para que o espírito possa perceber aquilo que se passa no plano espiritual. Então, aqui ele reafirma isso. Então, por que nos mundos mais adiantados é mais fácil? Porque é menos material. Porque os espíritos que estão encarnados lá estão menos materializados. Assim, o impacto que a matéria causa neles é muito menor do que essa que causa em nós. Então, sim, nesses casos, eles vivem quase que naturalmente o fenômeno da dupla vista. E aí, eu trago aí, né, guardadas as devidas proporções, que eu acho que se assemelha bastante ao que ele está descrevendo aqui, o caso do Divaldo e do Chico, né, que viam os espíritos de forma tão natural que eles tinham dificuldade de distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado.
tal grau, né, que eles já estavam desmaterializados, né, e aí sim podendo perceber com maior facilidade o que se passava no plano espiritual. Então, acho que eles dois são um bom exemplo, mais próximos de nós, disso que os espíritos responderam aqui a Kardec, né? Então, sim, nos mundos mais adiantados, onde nós estivermos mais desmaterializados, nós teremos aí essa condição de perceber a vida espiritual com maior leveza, com maior facilidade, né? Com mais naturalidade. Maurinho. Oi, Bel, fala. Por exemplo, eu estava até pensando aqui uma coisa. Quando a gente estuda como é que o espírito forma, né? Como ele vai formar o seu perispírito, né? O seu duplo... até mesmo no mesmo nível, por exemplo, aqui na Terra, nós temos graus diferentes de evolução. Então, as pessoas mais evoluídas, elas pegam a mais etérea, né? Os fluidos mais sutis daquele globo. Então, quer dizer, eu fico imaginando que, no caso de Valdo Franco, eles têm essa sutileza já até mesmo no seu perispírito, entendeu? Eles pegaram, assim, a picanha do orbe, entendeu? Enquanto que a gente ficou com, sei lá, entendeu? Mas, sabe, acho que é por isso também que deve dar essa naturalidade, que nem fala que Jesus estava constantemente em dupla vista, né? Então, quer dizer, é porque você pega o mais sutil, o mais etéreo. Então, você quase não está preso no corpo, né? Os laços devem ser mais frouxinhos. Exatamente. O peso da estrutura, né, perispiritual para eles vai ser infinitamente menor do que essa que nos pesa hoje, né? Isso, com certeza, somado à estrutura, né, que lhe foi construída para essa encarnação, para no desenvolvimento da atividade da tarefa mediúnica, isso tudo se soma e, com certeza, dá a eles essa naturalidade. Porque nós temos outros médiuns também que têm dupla vista, mas não com essa naturalidade, nem mesmo com essa intensidade. Existem fatores que precisam se fazer presente para que eles possam perceber. E muitos percebem, mas não têm a nitidez, não têm aquela naturalidade. Muitas vezes acontece só na reunião mediúnica, não acontece fora da reunião mediúnica. Então, a gente vê que o mesmo fenômeno ele vai se comportar de maneira diferente a depender da condição do médium, da condição, com certeza, que a Isabel falou, dessa evolução que eles já carregam em si, né? Muito bem, Bel. Isabel, você é vegetariana, Isabel. Vegetariana espiritual, falando em picanha? Sinceridade, eu tô longe de vegetariana. Eu tento, mas nossa, ainda vai precisar de mais umas encarnações ainda. Diga, Íria. É fácil, Bel. É fácil vegetariana, boba. Eu queria poder. Eu consegui. Diga, Íria. Eu também consegui. Mauro, uma pergunta. Em cima do que a Isabel falou agora, eu lembrei que agora eu não tenho essa memória de vocês que lembram os livros, lembram onde leu, quem escreveu. Eu acho que foi na Gênese que eu li. O Kardec conta um fato que aconteceu, que um espírito amigo deles, na época que eles estavam escrevendo os livros, que estavam acontecendo as coisas, que ele disse que ele, quando morresse, quando ele desencarnasse, ele ia aparecer para eles rapidinho. E assim aconteceu. Eu estou tentando lembrar onde foi que eu li isso. E aí, até o nome dele é um nome meio esquisito. Espírito e aí... Sanson. Hã? É o Sanson. Espírito Sanson. Eu acho que foi mesmo. E aí ele disse... Aí eu queria saber o seguinte, a minha pergunta se deve a isso. Os outros médiuns que estavam no velório daquele senhor, que o nome dele aí me falha, eles viram o cara e conversaram com ele naquele momento. Isso era o que? Era dupla vista ou era o igual o Divaldo e o Chico? O que era isso? E precisava ser muito elevado para acontecer isso, o grau de nível de desencarne deles? Essa pergunta.
Eu não sei como se deu a conversa. Pode ter se dado através de um médium psicofônico, né, que ali, no caso, ali seria o mais natural, porque, se eu não me engano, é aquele em que eles estavam no velório e foram para uma salinha e ali ele fez a evocação desse irmão, ele se comunicou. Então, ele se comunicou, ele não se materializou, né? Então, ele se comunicou através de um dos médiuns psicofônicos que estavam ali. Como na maioria das reuniões de Kardec, era assim que acontecia, né? Ele se utilizava dos médiuns para as comunicações. O que ele fazia eram as evocações. Então, ele, muito provavelmente, ele se apresentou, né, através de um médium, onde foi travada ali a conversa, e ele registrou essa conversa ali, né? Creio que tenha sido dessa maneira. Pelo menos o que eu li dessa passagem, né, de Kardec com Sanson foi dessa maneira. E eu tive uma experiência particular muito semelhante a essa. Eu já contei aqui. A minha tia Úrsula, ela desencarnou, e no dia do enterro, eu estava aqui em casa, na Ilha do Governador, com o meu cunhado, né, o Nélio, já falei aqui dele, e nós estávamos ali arrumando ali o jardim, arrumando a salinha e tal, e ele começou a perguntar: vem cá, alguém conhece alguém chamado Úrsula? Aliás, Úrsula não, desculpa, Lourdes. Aí eu falei: olha, eu conheço duas Lourdes. Uma, a Lourdes Meirelles, que a Isabel conhece também, o Márcio, e a Lourdes, minha tia, que morreu, está sendo enterrada hoje. Aí ele falou: não, é essa daí, ela está pedindo isso. Então, veja que ela já estava se comunicando durante o velório dela. Então, veja que a gente ouve, né, que existe um tempo de comunicação do espírito, né, que muitas das vezes ele entra no estado de perturbação. E aí, no caso da minha tia, qual era a perturbação dela? As minhas tias que estavam em casa, que tinham acendido vela para ela e estavam lá fazendo as suas preces. Mas como é que pode uma prece fazer perturbar um espírito? A depender de como está sendo feito, pode trazer perturbação. No caso da minha tia, ela pediu: vai lá, pede para ela não fazer isso, não. Isso está me atrapalhando demais, está me deixando muito angustiada. E aí eu liguei para minha tia: tia, o que você está fazendo aí? Estou aqui orando pela sua tia que morreu, está sendo enterrada. Tia, então olha só, vamos fazer diferente. Papapá. Então, veja, esse foi um relato que Kardec trouxe, nós não duvidamos, e demonstra que essa flexibilização, de novo, a história do grau, né? Tudo na espiritualidade, gente, tem um grau, nada é patati patatá, nada é pão, pão, queijo, queijo. Tudo vai variar, a depender da condição do espírito, da sua condição evolutista, né, do seu conhecimento da vida espiritual, do ajuda que ele vai ter. Então, tudo é muito variado, né? Então, sim, poder pode, dentro das possibilidades, mas não é o mais comum. Tudo bem? Essa sua tia que desencarnou, ela era médium? Ela era médium? Não. Não era médium, era católica, era de Minas, aí da terra da Flavinha, né? E quando desencarnou, ela provavelmente, né, nós tínhamos uma ligação forte, eu e ela, né, éramos muito próximos, por afinidade, ela bateu lá em casa. E o Nélio, né, por ser um médium, né, antenado, ou foi direcionado, percebeu a fala dela. Ok? Só trouxe isso porque se Olha, pelo visto, bastante. A Lourdinha não quer mais que ele fale dela. Pois é. Então, vamos lá. Vamos seguir? Alguém, mais alguma coisa? Vamos em frente. Então, vamos em frente. 449. A segunda vista desenvolve-se espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém, com frequência, também a vontade desempenha importante papel no seu desenvolvimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de sorte, algumas das quais dispõem desse poder, e verás que é a vontade que as auxilia a entrar no estado de segunda vista
e no que chamas visão. Ok. Então, a gente vê o seguinte, qual é a condição para que a gente perceba o que se passa no plano espiritual? Uma das condições, né? É o quê? Esse afastamento, não é? Tem que haver esse afastamento, né? Num grau qualquer que a gente acabou de falar aqui. Então, esse afastamento ele pode ser auxiliado pelo plano espiritual. E o plano espiritual, então, promover em nós essa condição desse afastamento e a gente perceber o que a espiritualidade quer nos mostrar. Tudo bem? Quando é um fator orgânico, ou seja, quando a gente vem com a faculdade, com a ferramenta para ser desenvolvida e utilizada, nós já temos a predisposição orgânica. E aí, pelo exercício, a gente pode desenvolvê-la naturalmente. Quando não a possuímos como ferramenta, como estrutura, né, para o desenvolvimento dessa faculdade, nós precisamos do auxílio da espiritualidade, porque ela, então, vai suprir a deficiência orgânica, nos levando, então, ao desenvolvimento de uma sensibilidade que, junto com a espiritualidade, nos permitirá perceber o que se passa no plano espiritual. Então, existem duas coisas aí que podem acontecer. Uma, se eu tenho a estrutura, se eu trouxe na estrutura física a ferramenta, eu posso, pelo exercício, chegar e desenvolvê-la, porque a estrutura já existe em mim. Nesse caso, como nós falamos, a Isabel até ressaltou, não é uma questão mediúnica, é uma manifestação anímica, porque eu tenho recurso em mim e eu mesmo estou, pelo exercício, desenvolvendo a ferramenta. No outro caso, eu não tenho a ferramenta, eu não vim com a estrutura orgânica para naturalmente perceber o que se passa no plano espiritual. Mas a espiritualidade pode, agindo sobre mim, facilitando esse descolamento, entre aspas, né, do espírito encarnado do corpo, fazer com que eu perceba. Aí que entra a diferença em que eu, muitas das vezes, só tenho a experiência na reunião mediúnica ou quando tenho em qualquer lugar. Se eu tenho a faculdade em mim, em qualquer lugar, eu posso perceber o que se passa no plano espiritual. Se eu não tenho a ferramenta em mim, ou seja, se a minha estrutura orgânica não está ali pronta para o fenômeno, eu dependo de uma condição especial em que eu esteja submetido para poder perceber. Por isso que é comum a gente ter médiuns que, na reunião mediúnica, ele tem uma produtividade dos fenômenos e fora dela, não. E, às vezes, a gente fica até pensando assim, caramba, eu só sou médium na casa espírita? Se for dessa condição, sim, porque a espiritualidade que vai fazer com que vai te estimular a ter uma sensibilidade ampliada. Quando nós trazemos a ferramenta como estrutura, né, ou seja, aquela mediunidade natural, aonde quer que eu esteja, eu perceberei. Então, temos aí, de novo, o caso do Divaldo, o caso do Chico, o caso da Ivone Pereira, né, uma série de outros médiuns que, pela estrutura mediúnica, né, fisiológica que veio para apoiar a produtividade mediúnica, aonde quer que ela estivesse, ela poderia ter as suas percepções de forma anímica ou de forma mediúnica. Tudo bem? Ficou claro? Fala, Flávia. Ô, Mauro, a minha irmã, ela tinha, assim, isso que você falou aí. Em alguns lugares ela tinha, em outros não. Mas acho que ela ficava com tanto medo que existe uma maneira, assim, da pessoa bloquear isso, porque desde quando meu pai ficou internado, dizia ela que não via umas coisas muito boas dentro do quarto, ela até parou de ir no hospital quando ele estava internado. Aí, depois disso, ela falou que ela rezou tanto para ela parar de ficar vendo, isso já tem muito tempo, e realmente hoje ela fala que raramente acontece, só quando ela está na casa espírita. Então, tem essa possibilidade assim, da pessoa evitar isso?
Olha, Porque ela falou que depois que ela rezou tanto para ela parar de ficar vendo, que ela assim, diminuiu uns 90%. Mas dentro da casa espírita, ela fala que ela vê. Quando a gente então, ia, né? Tem 2 anos que a gente não vai mais. você pode educar esse exercício, né? Você, muitas das vezes, quando você ainda não descobriu o fenômeno, não descobriu a mediunidade, né? Você não tem uma afinidade, por exemplo, numa casa espírita, né? Você está alheio a esse conhecimento, você vai padecer bastante por conta disso, porque o fenômeno ele vai acabar aparecendo, né? Quando ele vem desde a infância, é mais tranquilo, porque você não vai sentir muita diferença. Eu sinto isso desde sempre, para mim aquilo é natural. Mas nem sempre vem desde a infância. Às vezes ele surge num determinado momento, né? Então, isso pode fazer muita diferença. Então, quando nós, ao descobrirmos essa sensibilidade a mais, né, buscamos alinhar isso a uma tarefa, né, porque a gente fala sempre de ferramenta, porque acho que é a descrição mais acertada, né? A ferramenta ela só é útil se colocada a serviço. Então, essa ferramenta, quando colocada a serviço, tende a se harmonizar também. Porque a espiritualidade, muitas das vezes, ela quer chamar a atenção do médium para que ele possa colocar a ferramenta a serviço da espiritualidade. E aí ocorrem essas dificuldades. Na grande maioria das vezes, quando o médium descobre que é uma mediunidade e busca se alinhar à tarefa mediúnica organizada, ele tende a também harmonizar a sua vida. E isso tende a se tornar mais tranquilo. Por quê? Porque a espiritualidade sabe que ele tem lá o seu momento, vai ter o momento dele como trabalhador na casa espírita, que ele chegando lá, sendo disciplinado, empenhado, ele vai poder servir, e aí aquilo se tranquiliza na vida comum. Mas existem aqueles que, nesta mesma faculdade, a faculdade ela é tarefeira. Então, quando você vem com uma mediunidade tarefeira, primeiro, ela vai surgir cedo, muitas das vezes ela já vai surgir de forma bastante equilibrada e produtiva. Então, quando você está nessa condição, olha o exemplo aí do Chico e do Divaldo. Olha quanto tempo eles demoraram para se harmonizar com a sua mediunidade tarefeira. Os dois são 2 exemplos de mediunidade tarefeira. O irmão Walter, que eu já falei aqui, mediunidade tarefeira. Você vê uma criança com 10 anos de idade curando as pessoas. Não é comum, né? Então, isso traz transtornos ao longo da vida. Porque mesmo que o indivíduo, o médium, consiga entender aquilo que acontece com ele, mas a família no entorno, às vezes, não entende e dificultam a tarefa. Então, tudo isso está num grande bolo. Por isso que a gente orienta, lá na rádio, a gente canta, quantas vezes a gente fala sobre isso lá, que a pessoa busque o quê? Entender o que acontece com ela. E no que diz respeito a fenômeno mediúnico, não existe outro caminho que não seja a casa espírita e o estudo dos fenômenos, o estudo da mediunidade. Então, se a pessoa busca fazer dessa maneira, ela vai se harmonizar, que foi o que aconteceu com a sua irmã. Por que agora só acontece esporadicamente? Porque ela está canalizando a ferramenta para um trabalho organizado. Já contei aqui o caso também de uma sobrinha de uma trabalhadora nossa, mora em São Paulo. Ela, toda vez, ela se via em cima, né? Ela se via no teto da casa, olhando para baixo e via o corpo dela. E via as pessoas e ela não conseguia falar com as pessoas, aquilo dava uma agonia danada. Quando ela, né, aceitou a orientação, buscou uma casa espírita, né, começou a estudar, começou a se afeiçoar ao trabalho, aquilo se acerenou. Pronto, agora já está arrumado, está alinhado, entendeu? Então, sim, o estudo é muito importante e alinhar a um trabalho é fundamental. Se as pessoas buscam isso, normalmente aquilo se harmoniza. Mas você não perde a condição mediúnica, não. Ela está lá, né? Ela estará harmonizada, ok, mas não significa que ela perdeu, não.
Ela só organizou a utilização da ferramenta. Assim, ela é muito discreta, eu não sei, assim, tu diz, ela lê muito, ela é espírita, lê muito. Aí outro dia que ela falou assim comigo, só agora quando eu estou lá na casa espírita, a casa que eu vou aqui chama casa espírita, ela falou que eu ainda tenho evidência, assim, mas graças a Deus diminuiu muito, porque ela falava que ela não gostava muito, porque ela falou assim, às vezes você desarmonizava ela, e ela trabalha numa clínica de médicos, então ela falou que ela lida com muita gente doente, mas assim, eu acho que se ela ainda está mais do que ela comentou comigo, ela não comenta muito, ela é muito discreta, assim, mas assim, que a gente não perde essa... Não, a condição não. Condição não, né? Isso eu sabia. É porque eu queria saber como que ela conseguiu, porque ela falou que ela assim, que diminuiu muito. Assim, Diminuiu porque canalizou. Canalizou. Diga, Íria. Duas perguntas. Primeira pergunta, você estava falando aí, né, de canalizar e tal, e trabalhar, e fazer as curas, que a pessoa lá com 10 anos já fazia cura, né, Mauro? Foi isso que você falava? Aí eu lembrei do tal de João de Deus, aquele médium que foi muito famoso e tal, e, se não me engano, lá de Minas, Goiás, ali para aqueles lados ele era, e ele foi, inclusive, para prisão, não sei agora como é que está isso, que eu já não li mais sobre isso. Essa é a minha pergunta sobre isso, porque eu ouvi várias histórias de cura que ele teria feito, e eu ouvi também o Divaldo falando sobre ele, dizendo que ele era um médium muito apurado, que ele fazia muitas curas mesmo. O que teria acontecido neste caso do João de Deus? O que teria acontecido com ele? Ele não, sei lá, não imagino que possa ter acontecido, porque ele perdeu-se, né? E perdeu, provavelmente, não sei, a coisa de cura, né? Mas ele curava, pelo que eu sei. Então, e a outra... diga. Sim, mais uma pergunta, mas eu posso fazer depois. Não faz? Pode fazer. Tá, a outra pergunta é assim, eu estou aprendendo a fazer meditação e com muito custo, muito tempo eu estou buscando isso, e eu consegui agora, nos últimos tempos, consegui fazer uma meditação tão profunda e eu me vi fora do corpo, mas eu estou consciente, eu não estou dormindo, eu não estou nada. Eu não consigo entender. Eu tenho um amigo meu que mora em Portugal, e ele me ligou outro dia, e eu falei para ele, olha, esses dias eu fiz uma meditação, e eu estava passeando, e eu entrei dentro da tua casa. Eu vi você jantando com uma pessoa assim, assim. Eu disse para ele exatamente como é que era a pessoa. E disse para ele mais coisas que eles estavam comendo, e ele não acreditou. Ele disse assim, não é possível, porque nesse dia eu estava assim mesmo, foi isso exatamente que aconteceu. O que pode acontecer? Eu não estou entendendo. É isso a minha pergunta. Ok. Bom, com relação ao João de Deus, né, ele se corrompeu. Simples assim, ele se corrompeu. Eu já falei isso aqui várias vezes. Né? Como isso acontece, Mauro? Como acontece esse corrompimento? Ele é pessoa humana, ué. Você acha que só porque aconteceu na casa espírita? Só porque a pessoa faz a cura, ele é santo? Não. Não, ele apenas veio com uma ferramenta para poder ajudar a muitos. Eu costumo dizer o seguinte, olha, mediunidade não é prêmio. Mediunidade é compromisso. Tá? Então, no caso lá do João de Deus, com certeza ele tinha compromisso com muitos e veio com a mediunidade para poder, né, maximizar essa reparação. Só que é uma pessoa, um irmão espiritual, ainda muito endividado com ele mesmo. Então, ele se corrompeu, simples assim. Ele se deixou consumir pelo poder, pelo dinheiro, pelas viciações e se arrastou. Aí você vai me perguntar assim, tá bom, Mauro, mas ele começou a fazer isso, mas continuava a curar? Continuava. Sabe por quê? Porque a espiritualidade, isso é um problema dele. Ele vai responder por isso.
Mas as pessoas que iam lá com o coração aberto, esperançosos, não poderiam ser penalizados pelos erros dele. E aí a espiritualidade o utilizava, porque ele tinha o recurso, para ajudar as outras pessoas. Então, por isso que ele, mesmo na condição ainda moralmente comprometida, mas ele era uma ferramenta. O Valdemir conta muito bem a história de um excelente violinista, depois ele conta para a gente aí. Se você der um violino, né, mesmo com uma corda arrebentada na mão de um mestre, ele vai tocar aquele violino. Agora, se você der o melhor violino na mão de quem não sabe usar o violino, não vai sair nada. Então, é isso. Então, a espiritualidade, no caso de João de Deus, o utilizava para ajudar as pessoas. E a vez dele chegou, ou seja, os erros que ele cometeu chegaram num nível tal em que ele acabou sendo comprometido pelas leis dos homens. Já está respondendo pela lei dos homens. Depois ele vai responder pela lei de Deus. Ok? Então, esse é o primeiro passo. O outro passo, e aí, amiga, eu vou te falar pelo grau de amizade que nós já chegamos aqui. O que você está fazendo chama-se viagem astral. Né? É um tipo de meditação que faz com que as pessoas tenham essa viagem astral. Tanto é que você descreveu você estar na casa de um amigo seu, lá em Portugal, e que ele estava lá, naquele momento, fazendo aquilo que você estava vendo. Então, você, naquele momento, fez uma viagem astral. Isso é muito complicado, tá? Porque você está sozinha, se submetendo a uma coisa que você não domina, e você pode ter problemas, né, nesse tipo de exercício de meditação. Então, eu te aconselho, se é que posso, né, que você diminua essa profundidade da meditação, ok? Ou busque alguém que seja experiente, né, que te dê uma segurança para que possa conduzir isso junto com você. Sozinho, eu não aconselho, tá bom? Porque o nome disso que você viveu é viagem astral. E existe muita gente no YouTube, né, ensinando, vamos fazer e tal, faz aqui um cursinho de meia hora para você ter suas viagens astrais. É complicado, tá bom? Não podia imaginar isso. Pois é, por isso que é bom a gente estudar, né? Estudando, a gente vai compreendendo as coisas. Porque eu já tive um desdobramento, assim, em duas ocasiões, assim, sentadinha, assim, aqui na frente do meu computador, espontâneo. Oh, tá vendo? Que foi, assim, questão de segundos, assim. Mas eu não vi coisas de agora, eu vi coisas do passado, vivências que eu pude me ver, mas assim, eu não estava meditando. Foi tipo assim, agora como se eu tivesse parado aqui, o meu pensamento voltou, foi lá e voltou, sabe? Foi rapidão, e eu fiquei sabendo que isso é desdobramento, então eu tive isso. Mas, assim, esse negócio de meditação é só uma música que eu, tipo assim, eu estava muito agitada e tal, bota uma música e relaxa, dá uma pensada, eu vou pensar, eu vou refletir, vou deixar o pensamento sair, levar, sabe? Não foi, assim, com intenção de fazer esse negócio aí que você está falando. Ok. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final. Valdenice, quer falar alguma coisa? Não? Chegamos aqui ao final de mais um dia, né? Vamos parar, então, na pergunta 450. Não é isso, gente? Mauro. Oi, Bia. Oi, Claudinha. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho aqui, um pouquinho fora do assunto, mas tem a ver com a rádio. Hoje eu fui fazer um depósito na lotérica para o Clube da Fraternidade, que eu entrei. Aí a menina, eu não consegui fazer o depósito. A menina falou assim, que deu uma mensagem para ela, assim, excedeu o limite de depósito do dia. Aí eu estava com tempo, eu fui no Santander, porque eu estava pertinho do Santander, procurei lá no site da rádio outros bancos, fui no Santander. Aí, assim, eu não sei se é uma regra da Caixa, se a rádio sabe disso, de repente vocês nem sabem que tem esse limite.
Só para te dar um toque, assim, que eu não consegui fazer o depósito na lotérica, não. Isso é bom Eu não o sei Valdemir por ver quê. lá com o pessoal do financeiro, né? Porque assim, eu estava com tempo, eu procurei outro banco, mas vai que outra pessoa não está, né? Aí perde. Já aconteceu comigo também, Flavinho. Eu acho que é da Caixa Econômica, o sistema da Caixa Econômica. Aí eu corro para Será outro que... banco. É a melhor forma. De repente a rádio nem sabe disso, tá vendo? Às vezes a pessoa tem só uma lotérica perto de casa, não faz o depósito, né? Ok. É por isso, Flávio, que a gente tem as várias opções. Porque esse limite não é da Caixa, é do correntista. O correntista tem um limite de saque ou de depósito por dia. Mas eu ia fazer depósito em dinheiro vivo. Eu não tirei não fiz a transferência, nem nada, não. Eu nem tenho conta na Caixa. Sim. É, Eu ia fazer em aí, dinheiro vivo. Não aí, não, consegui. aí não sei. Falou que Vou a ver. Caixa, falou que a fundação, né? O nome da fundação, já tinha cedido o limite de receber depósito. Isso que a menina falou comigo. Aí eu achei estranho. Falei, receber depósito Vou ver limite? isso lá com o pessoal do financeiro. Então tá, valeu. Ok, Obrigado, obrigado. Flavinha. Né? Bom, gente, vamos então fazer a nossa prece. Deixa eu tirar a foto para mim não esquecer. Quem quiser, pode abrir o vídeo para sair na foto. Quem não quiser, pode ficar como está. Só não vale se aborrecer. Espera aí que tem outra página. Antes de passar a palavra para a nossa irmã que vai fazer a prece, eu gostaria de lembrar os irmãos, né, com relação ao cuidado lá no nosso grupo, no nosso canal, né, para a gente evitar ficar postando coisas que não têm a ver com os nossos estudos. Né? Por favor, aqui não é um grupo de convivência social, ele é um grupo de estudo para organizar o nosso estudo. Tá? Então, eu sei que às vezes a pessoa esquece, né? Como a companheira lá, o celular ficou disparando lá, já aconteceu em outros grupos que eu participo, mas só para a gente ter esse cuidadinho, para a gente poder manter, né, o canal adequado para o uso. Senão, a gente vai colocar alguma coisa importante ali, aí o pessoal vai ficar botando figurinha, vai jogar lá para cima e a gente não vai ter acesso à informação. Tá bom? Então, é só uma lembrança para todos nós. Vamos pedir à nossa irmã Geórgia. Geórgia, você pode fazer a nossa prece, querida? Que Jesus te ampare. Desculpa te interromper, a Ilha está... Oi? Alguém falou alguma coisa. Eu achei que a Ilha estava passando mal ali. Desculpa. Não, tá tudo bem, Ilha? Está tudo bem, Ilha? Você Tá. baixou a cabeça, sei que você estivesse sentindo mal. Desculpa. Vamos lá, então, Jorge. Ela está refletindo sobre a fala do Mauro. Vamos lá, meus irmãos. Senhor, Pai divina sabedoria e bondade, agradecidos por mais uma noite de estudo, estudos tão relevantes, tanto aprendizado, Senhor, que possamos, Senhor, refletir a cada palavra, a cada ensinamento, cada experiência disponibilizada na noite de hoje. Temos certeza, Senhor, que o aprendizado fica. Pode ser até que ele custe a colocarmos em prática, mas que ele fica. É uma sementinha plantada. Te agradecemos por cada irmão presente aqui, por aqueles que não puderam estar, e por essa semana, Senhor, que iniciou tão boa, tão maravilhosa, que assim ela possa continuar, Senhor. Muito obrigado, permaneça sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Jorge. Pessoal, uma semana feliz para todos, tá? Que possa ser uma semana auspiciosa para todos nós, e amanhã estaremos aqui para o estudo do Evangelho, tá bom? Beijo grande, até a próxima.